Olá, seja bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal Seu Dinheiro. Hoje eu quero falar sobre a situação atual do mercado americano de ações. Para isso eu vou contar uma história para vocês. E para contar a história, eu quero mostrar esse gráfico do índice Dow Jones. Estamos em 1929. E esse senhor, Joseph Kennedy, sim, o pai do presidente Kennedy, americano, sai do seu clube e vai almoçar. Vejam, os preços tinham tido a maior alta da história da Bolsa Americana. E ele está engraxando seu sapato e o rapazinho que, lustrando seu sapato, comenta com ele sobre as ações que ele achava que iam subir. E Joseph Kennedy chega à brilhante conclusão que se, e com todo respeito à profissão, o engraxate está começando a falar de ações, então devia estar na hora de ele sair do mercado de ações. E é exatamente isso que ele faz, e quem sabe por isso ele conseguiu eleger o seu filho presidente dos Estados Unidos, porque ele ficou muito mais rico do que ele já era. Porque, como se sabe, quando existe uma recessão, quem tem dinheiro é rei, não é mesmo? Muito bem. Então, isso posto, deixa eu cair fora desse cara aqui e desse outro cara aqui e vamos para o mercado lá de 1929. Depois de ele ter caído fora, os mercados inicialmente caem 50% praticamente, depois eles sobem, e isso eu acho que possa ter alguma semelhança com o que está acontecendo agora. Os mercados depois disso sobem 55%. Os mercados sobem 55% entre o final de 1929 e o começo de 1930, logo antes de caírem, vejam vocês mesmos, logo antes de caírem, e agora vamos tirar esse processo aqui, mais 82%. No total, os mercados americanos do topo ao fundo, em 1929, caíram 86%. Bem, e o que isso quer dizer, e o que isso tem a ver com o que está acontecendo agora? Bem, e agora volto aqui para o mercado que a gente tem visto sempre aqui no canal, que é o gráfico do S&P, que eu entendo ser aquele que manda no mundo, porque é o índice das 500 maiores ações americanas, mas principalmente, minha gente, é o índice para o qual existe um mercado futuro. O mundo inteiro, os grandes capitais do mundo inteiro operam nesse mercado futuro da Chicago Mercantile Exchange de S&P 500. Então vejam, o que está acontecendo agora? Bem, nós tivemos diversas evidências técnicas, e eu já mostrei a vocês em outros vídeos do canal aqui, mas especificamente nós vimos o mercado fazer, depois da crise do subprime, nós vimos o mercado fazer um primeiro movimento, um segundo movimento e um terceiro movimento de alta, romperem essa reta suporte de longo prazo, fazerem uma formação de topo, que é a característica de topo chamada topo duplo, caírem inicialmente, caíram bastante, quase 20%, não foi aquele tanto que caiu em 1929, mas foi considerável também, praticamente 20%, e depois disso subiram 23%, quase 24%. Né? Agora, chegando nesse topo, próximo desse topo, mas mais importante do que isso, e eu vou sair agora do gráfico indexado pelo CPI, que era esse gráfico que eu estava mostrando para vocês, e vou para o gráfico não indexado pelo CPI. E aqui eu quero mostrar a vocês, nesse gráfico, que é o gráfico que o americano normal vê. Por que o americano normal vê? Porque ele não tem o costume, a cultura de inflação que eu tenho, nós brasileiros temos. Nós aqui vivemos com inflação de 40% ao ano. Quando eu montei a Enfoque em 1983,
que é a empresa que nós temos até hoje, nós estávamos no auge da inflação. Nós fazíamos gráficos em papel vegetal com tinta nanquim, logo no começo. Compramos o nosso primeiro computador por $7.500. Era um computador infinitamente inferior a esse aqui que eu tenho hoje, né? Mas o que interessa é que os grandes capitais veem o gráfico que eu vejo não indexado. Mas no gráfico que o americano vê, o que aconteceu ontem, exatamente ontem, foi que os preços tiveram um fechamento a 2.943, quando o maior fechamento tinha sido a 2.930, no dia 20 de setembro do ano passado. Então, o mercado fez o que o americano chama de new highs, novas máximas. Ele teve o nível mais alto da história. E nesse dia, ele chegou a romper e chegou a ter uma alta considerável, porque na véspera, ou seja, anteontem, ele já tinha dado um sinal de força, porque tinha rompido o pequeno topo que foi encontrado aqui no dia 23. O rompimento desse topo fez ele ontem subir 0,3%, mas aí o mercado nos presenteou com um candle que a gente chama de candle doji, ou um candle de indefinição, e mais especificamente um candle que também a gente pode chamar de shooting star, ou estrela cadente, que é em si uma formação de reversão. Essa formação de reversão precisa ser precisaria ser confirmada com um fechamento próximo das mínimas do dia hoje. E eu, então, te convido a ficar observando o comportamento do mercado americano hoje. Se ele for fechar próximo da mínima do dia, nós vamos ter uma formação de reversão acontecendo na mãe de todas as resistências do gráfico da Bolsa Americana de Ações, que é o topo histórico. E isso é muito baixista. Muito bem, quais são as consequências práticas para nós todos? Se o mercado iniciar uma tendência de baixa, o que deve acontecer, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, é que, e agora vamos voltar para o gráfico indexado pelo CPI, então o que deve acontecer é que o mercado então deverá corrigir essa tendência de alta de longo prazo. E se ele corrigir essa tendência de alta de longo prazo, ele deve no mínimo vir até esse primeiro nível Fibonacci, que significaria, minha gente, uma queda de aproximadamente 39%, nós estamos falando quase 40% de queda no mercado americano. Muito bem, uma queda dessas proporções vai trazer recessão para o mercado americano, que é conectado com o resto do mundo, e consequentemente vai trazer recessão para o mundo inteiro. Nós vamos sofrer aqui no Brasil? Sim, claro, nós não vamos escapar, até porque na outra vez nós estávamos com a economia forte, dessa vez nós não estamos como estávamos em 2008. Não é? Então o que se pode fazer? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que se isso acontecer, some o crédito. Some o crédito, as pessoas não têm mais acesso a dinheiro, imóveis param de serem negociados, consequentemente caem de preço, como aparentemente já está acontecendo nos Estados Unidos. Aliás, eu quero rapidamente mostrar a vocês algo que não é bem da nossa área de análise técnica, mas que embasa, de certa maneira, algumas informações sutis. Eu passeio muito por vídeos na internet e por sites que eu acompanho e escolhi alguma coisa para mostrar para vocês. E essas coisas são as seguintes. Vejam só. Eu vou usar aqui esses sites. E o primeiro deles é esse aqui que mostra que os pedidos de seguro-desemprego estão no nível mais baixo desde 1969. E isso a gente pode ver com esse gráfico aqui. Vejam, esse é o nível que estão os pedidos de seguro-desemprego. Bom, Fausto, mas isso não é bom? Quer dizer que a economia está bombando.
eu te convido a uma reflexão. Imagine, e eu vou usar para isso o gráfico do Nikkei. O gráfico do Nikkei que está aqui, indicadores mundiais. O gráfico do Nikkei teve um topo em 1990. A gente vê claramente aqui. Em 1990, por que nós não estamos mostrando isso daí? Perdão, mas é rapidinho aqui. Data inicial, menor data, agora sim. Então, em 1990, o gráfico do Nikkei teve um topo. Isso é claro que esse processo, isso deixa claro que essas cotações aqui estavam completamente fora de contexto, né? Isso aqui era o que o americano chama de vaporware. Tem o hardware, o software e o vaporware, né? O que eu quero mostrar a vocês é que nesta hora, quer dizer, quando os preços estão no seu nível mais alto, eu pergunto a vocês, como estava a economia nessa hora? Quando num gráfico o preço faz o topo, como está a economia? Eu vou dar duas hipóteses, está uma porcaria ou está bombando. A economia está bombando, e é exatamente por isso que os economistas têm dificuldade em pensar topos de mercado, porque como eles usam fatores econômicos, nos topos de mercado os fatores econômicos estão ótimos, exatamente como agora nós estamos vendo aí os pedidos de desemprego, né? Então isso é um ponto a favor da possibilidade de nós estarmos vendo um topo de mercado. Ao mesmo tempo, a gente vê uma notícia que mostra que os negócios nos Estados Unidos estão acrescentando empregos no seu menor valor, quer dizer, número dos últimos 18 meses, quer dizer, está diminuindo a oferta de empregos. Então, isso, veja bem, para bom entendedor, meio que meia palavra basta, né? Sim, os pedidos de desemprego estão no seu menor nível, mas ao mesmo tempo as indústrias estão começando a ofertar menos emprego. Isso indica, no meu entender, a proximidade do ponto de inflexão. As empresas começam a ofertar menos empregos e, eventualmente, vão começar, a partir daí, o próximo quadrinho, eles começarem a dispensar funcionários. E à medida que começam a dispensar funcionários, a solicitação de pedido de desemprego que estava lá embaixo começa a subir. E isso tudo coincide, eventualmente, com um topo de mercado. Mas um outro elemento também, que é preocupante, é o que o americano chama de buybacks. E os buybacks são quando empresas compram as suas próprias ações. E a gente vê que a quantidade de dinheiro posto no mercado pelas empresas comprando as suas próprias ações está no nível mais alto da história, que é o que esse gráfico está mostrando. Aqui no segundo, são 800 e não sei quantos bilhões de dólares, 891 bilhões de dólares que foram investidos pelas empresas no final do ano passado, de 2018, no último trimestre de 2018. E isso mostra o quê? Que uma boa parte dessa alta que está acontecendo, que estava acontecendo no mercado, foi meio que inflada por essas compras de ações americanas, né? E por fim, o último aspecto que eu quero mostrar a vocês é esse gráfico da madeira nos Estados Unidos. A madeira tem ligação direta com as construções, porque as casas são todas feitas de madeira lá, não é? Então, a gente vê que o preço da madeira está caindo, teve uma reação e começou a cair de novo, né? Se a gente vai aqui para 2018, a gente vê que antes aqui em 2017 o preço estava caindo também, aí em abril, maio e julho o mercado tem uma reação também e depois em 2018 ele desaba, né? Em outubro, novembro, essa desabada aqui é justamente coincidindo com o crash dos Estados Unidos, mas ele vem caindo, sobe um pouco e depois entra no crash. Então,
tecnicamente falando, o mercado rompeu esse nível de resistência e voltou abaixo desse nível, fez um pullback para esse antigo nível de resistência que teria virado suporte e agora está caindo de novo. Então isso aqui está indicando que o preço da madeira está caindo, e o preço da madeira caindo indica menos casas sendo construídas, e menos casas sendo construídas combina com diminuir o preço das casas, e diminuir o preço das casas combina com as pessoas deixarem de pagar as suas hipotecas, porque à medida que o preço da casa cai, a pessoa vai fazer a conta, exatamente o que aconteceu em 2008, ela faz a conta e fala, pô, peraí, eu já paguei 10% do que eu devia, mas o preço da casa caiu 11%. Pô, mas então eu devo mais do que vale a casa. O que ele faz? Não paga mais, deixa a casa para o banco recebe a casa e aí tem que vender a casa. O problema é que ele recebe a casa do rapaz lá que nós estávamos comentando, e mais o da torcida do New York Yankees e do Chicago Bulls. E aí ele tem que botar um mundaréu de casas à venda no mercado, que pressiona mais, o preço cai 20%, aí o cara que pagou 20% ou 19% já da sua hipoteca, chega à mesma conclusão. Pô, eu já paguei 20%, mas agora a casa vale 79%, então eu tenho que pagar mais do que o que vale a casa, não vou pagar, devolve a casa para o banco, e isso faz uma bola de neve que dá no que deu em 2018. Mas será que vamos repetir 2018? Bem, eu ouvi uma conferência do Sir Erin Melvin, se não me engano, ele era o ex-presidente do Banco Central da Inglaterra. Hoje ele é um crítico do sistema, inclusive escreveu um livro chamado The End of Alchemy, alquimia sendo essa maracutaia que eventualmente os governos fazem para segurar o paciente vivo de qualquer maneira, né? Os quantitative easings e tudo mais. Ele então me falou o seguinte, olha, em 2008 eu infiro que ele estava se referindo a ele, o presidente do Banco Central da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. Nós tivemos um problema, porque nós demos muito crédito. Então nós tínhamos que resolver esse problema. Como nós resolvemos esse problema? Nós demos mais crédito. Ou seja, eu ouvi, com os meus ouvidos, olhando para a cara do ex-presidente do Banco Central da Inglaterra, que, para bom entendedor, em 2008 o que foi feito foi que levantou-se o tapete, jogou-se a sujeira para baixo do tapete. Bom, minha gente, uma hora isso vai ter que aparecer, né? Então, eu deixo aqui como pensamento final para você o seguinte, se você pode tomar medidas agora, tome medidas para se proteger. Se você está pensando em vender um imóvel, corra, venda logo esse imóvel. Se você está pensando em comprar um imóvel, quem sabe vale a pena você esperar um pouquinho. Se você tem uma posição em ações, puxa, eu acho que você está correndo um risco muito grande. E veja, se você vender as suas ações agora, e eu vou sair daqui e mostrar o gráfico do S&P indexado pelo CPI, você vai poder falar para os seus descendentes que você, em 2019, vendeu as suas ações muito próximo de todo um topo, de dois topos. Agora, se os preços, eventualmente, se eu estou errado e os preços romperem de fato esse nível, você espera um pouquinho, deixa eles fazerem uma acumulação, deixa romper essa acumulação e compra de novo aqui em cima. E aí você vai ter perdido quanto? Você vai ter perdido 5%, está dando 2,8% aqui, por cento. Agora, se eu estou certo, você eventualmente tem chance de não perder 40% dos seus investimentos em ações se os preços vierem. Logicamente, eu estou falando genericamente, né? Você pode ter lá uma ação que é a ação que vai subir, enquanto o S&P todo, 500 ações caem, a sua pode ser aquela que vai subir, né? Por exemplo, em 2008, aliás, em 2001, as ações quando estourou o World Trade Center, as ações das empresas de segurança aumentaram, enquanto que a bolsa toda estava caindo, né? Mas de maneira geral, se eu estou certo, você deixa de perder 40% e muito mais do que isso, você vai ser o cara que tem esses 40% numa hora que quem tem dinheiro é rei. Deixo isso para você pensar. Se você gostou do vídeo, dê um like, comente com seus amigos, fale aí do nosso trabalho
e eu te vejo na próxima. Tchau!